Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no programa de hoje nós vamos falar sobre os espaços de trabalho, os espaços flexíveis, as soluções que o mercado tem à nossa disposição e como esse modelo de negócios ele evoluiu, principalmente considerando os últimos 24, 36 meses, onde tanta coisa mudou neste segmento e agora que você, gestor de facilities, gestor de propriedades, certamente está às voltas em buscar novas soluções, novas ofertas de ocupação, de ambiente de negócios para sua organização, para os seus colaboradores. Certamente você está se perguntando e precisa saber o que o mercado está se desenvolvendo frente a tudo isso que nós vivemos e quais são os cenários daqui para frente. E para falar comigo sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber Roberta Vasconcelos, CEO da Beer or Coffee. Roberta, seja bem-vinda ao nosso podcast. Ei, Thiago, muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra conversar com você. Já tem muitos anos que a gente se conhece, que a gente fala sobre o assunto, que eu aprendo com você. E dá um oi também para todo mundo que está nos escutando, todos os gestores de facilities, todas as pessoas que trabalham na área. Vai ser um prazer bater esse bate-papo com vocês. Obrigada. O prazer é todo nosso. Sempre sai coisa boa das nossas É verdade. Roberta, antes da gente falar do cenário daqui para frente, vamos voltar um pouquinho no tempo 2018, 2019, onde os espaços corporativos havia uma disponibilidade no mercado muito grande e surgiram, acho que é uma palavra forte, mas ganharam um impulso muito grande o conceito dos espaços flexíveis, os escritórios flexíveis, e as empresas desse setor foram as grandes captadoras de espaço e implantação desses sistemas. Foi nesse momento que a Beer or Coffee também ganhou protagonismo, não foi isso, Roberta? Exatamente isso, Thiago. Então, assim, a gente sabe, né, os coworkings existem desde 2008, surgiram aí em meio a uma necessidade de crise lá atrás, né, de redução de custos de espaços, muito mais voltado para uma parte de economia criativa, pequenos negócios, empreendedores, mas eles ganharam força ao longo do tempo, principalmente falando de Brasil, né, Thiago, a gente vê esse movimento acontecendo muito forte em 2018, até pelo crescimento que a gente via do volume de escritórios flexíveis que surgiam no mercado e com a chegada de redes internacionais que não atuavam ainda no país, que passaram a atuar e sim passaram, né, a ocupar espaços que anteriormente eram espaços tradicionais, né, de escritório. E a gente viu a mesma tendência acontecendo no mundo inteiro. Ainda assim, Thiago, a gente sabe que esse é um mercado que tem muito potencial de crescimento. A gente pode falar um pouco desses números mais para frente, mas com certeza, antes da pandemia, já era uma tendência de trocar, né, o CAPEX ali pelo OPEX, então da gente ter já o consumo de todos os serviços relacionados a espaços de trabalho como serviço, né, para as empresas. Então você já ter tudo incluso ali num único local e conseguir ter essa facilidade, né, de já alocar com todos os serviços juntos. Então isso vinha, sim, com uma tendência de crescimento. E aí a gente pode falar como a pandemia no primeiro momento impactou esse mercado, mas ao mesmo tempo também traz uma possibilidade enorme de aceleração de um mercado que já cresceria, tá, Thiago? Antes de falar da pandemia, eu queria que você trouxesse um cenário ou um panorama geral sobre, naquele momento, até 2019, sem pandemia no horizonte, qual era o perfil primário de quem ocupava e buscava estes espaços? Porque lá atrás, historicamente, ou quando o conceito começou a ser mais desenvolvido, na sua raiz, sempre falava-se, olha, você que tinha empresas com projetos específicos, ou você profissional liberal, ou você que tinha um negócio ágil, este era o ambiente ideal para você ter fôlego e ter flexibilidade também para alavancar o seu negócio sem a necessidade de grandes compromissos com custos de investimento, o CAPEX que você comentou. Mas a gente viu que tinham empresas que alugavam andares inteiros, prédios inteiros, profissionais liberais, quer dizer, um mix de tudo isso. Como é que era o panorama, o perfil da utilização majoritariamente desses espaços antes da pandemia, Roberto? Claro, então, é interessante você falar lá atrás, quando eles surgiram, tem uma característica muito única nos espaços de coworking, nos escritórios flexíveis, que não é apenas a alocação de espaço, né, com toda a infraestrutura necessária ali já inclusa, né, internet, móveis, enfim. Tem uma questão de ser um ambiente de troca e conexão. Não é à toa que o nome da plataforma é Beer or Coffee, tá? Quando surgiu. Porque ele sempre foi, inicialmente, um ambiente também de conexão de empresas. Então, muito voltado para uma economia criativa e do compartilhamento num primeiro momento, até pela necessidade inicial
de você começar num espaço em que você tivesse um custo menor, lá atrás, tá, Thiago? Que você conseguisse ter tudo acessível ali para você, se conectar com outras pessoas, outros ambientes, potencializar o seu negócio que estava começando, e eventualmente, quando você crescesse, você teria seu escritório próprio. Essa era a mentalidade anterior, tá? Lá em 2008. Mas a gente sabia que isso só ia crescer, até falando quando o Beer Coffee surgiu, a gente já viu um movimento das empresas começarem a olhar para esses ambientes como uma alternativa à sua estratégia de expansão, à sua estratégia de real estate. Então, por quê? Por algumas questões óbvias, assim, de eficiência, né, de otimização, tanto de tempo quanto de recurso, não só financeiro, mas de ter tudo ali como um braço mesmo ali do Facilities, né, para facilitar todo o trabalho. Então, na nossa plataforma, a gente viu primeiro uma tendência. Então, antes da pandemia, as empresas olhavam muito, no primeiro momento, para suas regionais. Então, elas começaram por isso, assim, equipes que, até porque eles, na matriz, né, às vezes eram contratos muito longos ali, que eles já tinham comprometidos no modelo tradicional de escritório, em que eles investiram capex, milhões de reais em obra, e já tinham toda a infraestrutura contratada. Então, existe também, a gente tem que entender esse momento, né? Muitas das vezes, esse momento de procurar uma alternativa ao escritório tradicional acontece quando você está trocando de escritório, né? Tem um timing para isso também. Mas, anterior a isso, existe a necessidade de expansão regional das empresas. Então, muitas das empresas que começaram conosco na plataforma, elas optaram por inicialmente trocar seus escritórios tradicionais, seja para o modelo 100% flexível, no caso da nossa plataforma, a gente faz muita analogia com o Gympass, né, para quem está escutando e não conhece. Então, assim, a gente, dentro da nossa rede, a gente é um marketplace, uma plataforma que conecta as empresas que estão buscando escritórios sob demanda, em qualquer lugar, e de um lado tem mais de 1.000 escritórios flexíveis em 150 cidades, e onde quer que o colaborador esteja, ele acha um lugar para ele trabalhar. A gente até brinca, né? Você não vai até o escritório, ele vem até você. Então, acontecia muito esse movimento com equipes de venda que ficavam circulando e precisavam dessa mobilidade, e dos escritórios regionais também de expansão das empresas. Então, eu posso citar aqui empresas que estavam com expansões regionais, e muitas das primeiras empresas que optaram por utilizar escritórios flexíveis, que foram os early adopters lá atrás, né, eram com base tecnológica, né, base de tecnologia e informação. Até porque já estavam acostumados com ambientes de escritórios mais cools também, né, que dialogava essa questão da cultura que eu comentei, da conexão, que o ambiente é muito mais do que só a infraestrutura. Então, tem o community manager que cuida da hospitalidade das pessoas, o cafezinho, enfim, os eventos que acontecem ali, o tipo de espaço também, arquitetura, que dialogam muito com essa cultura que inicialmente empresas que estavam ali com base tecnológica foram as primeiras a adotarem esse modelo. E também, como eu comentei para você, por uma questão de eficiência de custo, as empresas tradicionais começaram a olhar para suas regionais em primeiro lugar. Então, a gente viu muito movimento conosco na plataforma lá antes da pandemia, e aí eu posso citar exemplos aqui, Banco Itaú, por exemplo, que é nosso cliente, Banco Inter, iFood, 99, aí eu estou te falando de unicórnios e startups que estão crescendo, que precisam de uma expansão muito rápida, né? Mas quando você chega numa nova cidade, ao invés dela precisar de alugar uma sala, e várias empresas, por exemplo, a Algar, que é a nossa cliente lá atrás, antes da pandemia, tá? Fez esse movimento começando pelas regionais. Ela alugava uma salinha comercial, pagava aluguel, IPTU, condomínio, colocava uma secretária, alugava todos os móveis, cuidava de tudo, e as pessoas não utilizavam essa sala, tinha uma subutilização, porque eram equipes regionais, muitas vezes que ficavam circulando em clientes, e muitas vezes com equipe de vendas. Então, o primeiro movimento que começou a acontecer, então, só seguindo a ordem aí cronológica, você me perguntou do perfil das empresas. Então, comentei com você, muitas empresas com uma cultura mais aberta e com base tecnológica, e também empresas tradicionais que começaram por suas regionais, para depois irem para suas matrizes, né? Também nesse modelo, quando eles viram a eficiência de trocar o CAPEX pelo OPEX. Ficou claro, Thiago? Eu quis fazer te contar um pouquinho como é que estava esse movimento antes da pandemia, né? Que você me falou ali 2018, 2019 no Brasil, né? Exatamente, como é que porque falou-se exatamente naquele momento, nos early adopters que você mesmo comentou, falava-se muito de, olha, você que tem o profissional liberal, empresa pequena, que ele também se beneficiou do movimento, mas como você bem colocou, foram as próprias empresas que nasceram com esta filosofia já de conectado, do remoto, da não necessidade do espaço físico, foram eles que primariamente ocuparam estes espaços e meio que foram vanguardistas nesse sentido. Vem pandemia, o que acontece a partir daí, Roberta?
Então, com a pandemia, a gente sabe que a forma que a gente trabalha não vai ser a mesma, né? A gente fala que algo que a gente previa que aconteceria em 10 anos foi adiantado porque o comportamento das pessoas mudou. E ele mudou porque todas as pessoas foram forçadas a adotar um modelo de trabalho remoto, que a princípio, a gente fala que o home office é uma das modalidades do trabalho remoto, mas trabalhar remoto é você poder trabalhar de qualquer lugar, né? Que você tem acesso, obviamente, à tecnologia, à internet e ao que você precisa para exercer ali o seu trabalho. E aí, nesse momento, as empresas viram que elas conseguiram se adaptar a esse modelo, né? Que ele funciona, que já existia tecnologia para isso, né? Que você consegue adaptar ali a casa das pessoas e que as pessoas até preferem porque elas veem os benefícios disso, né? De um deslocamento de horas no trânsito, de conciliar melhor a vida profissional com a pessoal, a questão de qualidade de vida. E claro, né, Thiago, a gente fala muito que esse momento de pandemia as pessoas não estão vivendo o que elas vão viver de trabalho remoto depois que a gente tiver voltado a um modelo de trabalho que não seja restritivo, né? Assim, que agora a gente, por exemplo, está num lockdown de novo, né? Então, é muito diferente. Então, surgem também, nesse momento, vários problemas invisíveis ali, né, de burnout, de saúde mental. Então, o que a gente sempre acreditou, Bjorkov, inclusive como empresa, a gente sempre viveu isso desde o dia 1, porque a gente é remoto desde o dia 1, e a gente surgiu num coworking, o nosso primeiro escritório foi num coworking, justamente por isso que a gente criou a plataforma que a gente criou, que a gente via que o futuro, a tendência era essa. A gente sabe que o futuro do trabalho, que já é presente, ele é híbrido, né? Ele é o Anywhere Office. Então, todas as pesquisas apontam, né? As pessoas, então, o que a pandemia fez? Ela adiantou a tendência do futuro do trabalho, que seria remoto. E por quê? Por que não acontecia antes, né? Porque o mundo não estava coordenado nesse sentido, né? Não adiantava eu acreditar nisso, a minha cultura trabalhar dessa forma, se meu cliente não, se meu fornecedor não, então precisava de fazer reuniões presenciais ali com eles ainda. Uma vez que o mundo inteiro se coordenou nesse sentido, as lideranças das empresas, em primeiro lugar, viram que é possível, então existe uma mudança ali de mindset, né? A gente sempre foi uma sociedade muito de comando e controle, né? Tem que trabalhar de tal hora até tal hora, num espaço físico, e aí passa-se a entender que a gente tem que se adaptar para uma cultura de confiança, até para conseguir reter talentos e atrair talentos, né? E as empresas também conseguem entender todos os benefícios. Então, existe, de um lado, o benefício para a empresa, de eficiência operacional, de rápida expansão, de contratar talentos em qualquer lugar, de não ter barreiras, e existe um benefício para as pessoas de aumento de qualidade de vida, e aí as pessoas vão passar a exigir esse formato de trabalho híbrido, e as empresas que não se adaptarem a ele, no médio e longo prazo elas vão perder talentos, né? Na prática é isso mesmo que vai acontecer, porque as pessoas hoje, com duas propostas de trabalho, né? Uma que ela ganhe mais e trabalhe longe de casa, uma que ela ganhe menos e trabalhe perto de casa, ela fica com a segunda opção. Então, um movimento muito forte que a pandemia trouxe foi esse das pessoas adotarem um modelo de trabalho mais flexível, em que elas não precisam estar no escritório fisicamente todos os dias, e que o ambiente de casa passa a ser também considerado um ambiente de trabalho, e que o gestor de facilities precisa se preocupar com esse ambiente também na jornada do trabalho do colaborador. Duas coisas que a gente falou em vários dos programas que você já tocou aqui, né, Roberta? Número 1, que a gente aprendeu de verdade a trabalhar no home office, porque antes as poucas empresas que adotavam ainda ficavam um certo sentimento, obviamente estou generalizando, já haviam exceções maduras, mas de uma maneira geral, quando alguém falava amanhã eu trabalho de casa, vinham aqueles olhares tortos do tipo, vai ficar dormindo até mais tarde, né? Aí Sim. Fomos para o outro oposto, onde as pessoas passaram a trabalhar 14 horas por dia, e acho que agora a gente está voltando a uma equalização racional de tempos, de formatos, de horários para separar bem. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, também a gente tem discutido muito, as pessoas, pelo poder da decisão, elas vão demandar mais informação para decidir se vão para o escritório ou não. Do tipo, é um ambiente seguro, o que é que tem lá para mim, por que que eu não posso fazer de outro lugar? Então ela vai ter mais autonomia nessa tomada de decisão. E pegando agora um gancho do que você falou por último, de que o estar em casa o tempo todo cria situações de conflito, situações do burnout, a necessidade da troca para o desenvolvimento como indivíduo, para desenvolvimento profissional. Isso abre uma oportunidade gigantesca para a continuidade desses modelos, não, Roberta?
Com certeza, exatamente isso que você falou, assim, muito bem pontuado, Thiago. E aí uma grande preocupação das empresas mesmo, porque o que as empresas já sabem, e o que você falou foi perfeito, assim, as pessoas vão, os ambientes para as pessoas quererem ir para eles tem que ser bom para elas. Então elas têm que entender por que vai ser bom elas estarem naqueles espaços. Em primeiro lugar é isso. Então existe um grande desafio aí também dos espaços serem atrativos para que as pessoas estejam lá. E aí a gente pode entrar um pouco mais nesse tema depois que as pessoas vão passar a exigir isso, né? E o segundo ponto que foi que você mencionou, que é a questão da preocupação das empresas, elas já sabem que vai ser híbrido, né? Em maior ou menor grau vai depender também da cultura da empresa, né? E aí, como que eu garanto que a minha cultura continua forte com o meu time distribuído, né? Esse é um ponto que é muito importante. Como que eu garanto também que a produtividade dos meus colaboradores, ela tá boa, né, ao longo do tempo, porque tem todos esses desafios do trabalho remoto. Então, por isso que os espaços físicos, eles nunca vão deixar de existir. Pelo contrário, né, as pessoas vão ter que colocar isso na jornada delas de forma intencional. Por mais que hoje eu tenha um home office totalmente adequado, com ergonomia, que tenha sido totalmente preparado, e olha que isso não é condição da maior parte dos brasileiros e das pessoas, assim. Então, assim, eu tenho um home office adequado, um tamanho adequado de casa, não tenho pessoas que eu estou dividindo a casa trabalhando junto. Então, assim, a infraestrutura é adequada, porque tem uma série de questões que vão acontecendo no dia a dia, né? Obra no vizinho, internet falha, eu não estou nem falando desses pontos de infraestrutura que são importantes. Mas partindo do pressuposto que eu tenho um ambiente que foi 100% montado e adequado, nós somos seres sociáveis e a gente não consegue ficar todos os dias no mesmo ambiente. Isso até mitiga a nossa criatividade. E nós precisamos, para manter uma cultura forte nas empresas, o contato físico e presencial, ele nunca vai deixar de existir. Então, as dinâmicas de trabalho vão mudar, mas eu tenho que adicionar na minha rotina essa característica das pessoas se encontrarem, seja por um encontro de equipe que eu vou fazer, que é um encontro semanal da minha equipe, alguém que eu vou trabalhar em conjunto, perto de casa, que a gente mora perto um do outro e vai trabalhar juntos naquele coworking algum dia. Então, o primeiro movimento que eu já te falo que vai surgir é o movimento de close to home. Então, as pessoas querem trabalhar próximo de casa, ter pouco tempo de deslocamento, mas querem um ambiente que seja diferente de casa. Por quê? Pelo fato de que você mudar de ambiente, o ambiente te instiga ali. A gente até teve uma conversa sobre essa, muito interessante, né, Thiago? Uma vez, como que o ambiente é feito, até a iluminação, as cores, para as pessoas serem mais produtivos, né? Dependendo do perfil da pessoa. Então, ela precisa de mudar de ambiente, até por uma questão de foco, de produtividade dela, ver gente, ver um ambiente, seja até para ela trabalhar sozinha, ou para encontrar com alguém, para que ela mantenha forte a questão da sociabilidade e da socialização, né, e da cultura do trabalho distribuído nas empresas, que tem que se manter forte. Então, esses pontos ainda vão continuar existindo. E aí, tem que acontecer esse mix, que é justamente o trabalho híbrido, né? Eu vou trabalhar um dia de casa, eu vou trabalhar um dia de um escritório flexível perto da minha casa, que passa a ser parte ali do que a empresa me oferece. Ao invés de ela me oferecer um escritório, ela vai me oferecer toda uma rede de escritórios. E ainda vão existir esses pontos centrais das empresas, que a gente até chama de squad offices hoje em dia, que são espaços que vão ser reformulados, provavelmente eles vão ser menores do que eles eram anteriormente, porque vai ter uma rotatividade de pessoas, e eles vão ser pensados para criar justamente mais interação entre as pessoas, que vão ser mais necessárias para manter a cultura do trabalho distribuído forte. Nesse contexto, com esse novo cenário que faz todo sentido, já notei aqui o close to home, você enxerga que a oferta e as soluções à disposição do público de uma forma geral, por parte dos gestores, das empresas de espaços flexíveis, você percebe mudanças no formato de atuação ou basicamente eles seguem os mesmos que nós tínhamos há 2 anos atrás? A grande mudança que foi essencial no início da pandemia, que foi que você mencionou também, são os protocolos de segurança. Então, isso não só por causa da pandemia, mas acho que todos os espaços foram adaptados para seguir protocolos de segurança, porque todas as pessoas vão passar a exigir isso por um bom tempo, né? Na nossa sociedade, essa noção vai sempre continuar existindo. Então, as adaptações vieram muito mais no sentido dos protocolos de segurança desses espaços, e eles já eram espaços compostos por ambientes compartilhados, salas privativas, salas de reunião e ambientes comuns. Então, o que eu vejo é muito mais a mudança de modelo de contratação do que do ambiente em si. Eu vejo a criação de novas ofertas. Então, novas ofertas estão sendo criadas no mercado. Porque hoje, é até interessante eu trazer esse dado, tá, Thiago? Que era um segundo movimento que eu ia te falar. Então, o primeiro movimento da mudança que a pandemia trouxe foi a mudança de comportamento das pessoas, que o trabalho vai ser híbrido, e o segundo é do mercado de real estate comercial, que você já tinha mencionado muito bem lá atrás, mas o que a pandemia fez? Ela adiantou essa tendência, que era a tendência dos escritórios se tornarem escritórios flexíveis. Então, hoje se a gente pegar o mercado inteiro de real estate comercial do mundo, que é um mercado de trilhões de dólares,
Os espaços flexíveis representam 2,5% desse mercado no mundo inteiro. E ele representaria até 2030, 30%. Isso foi adiantado, então isso vai até ser um pouco antes de 2030. Então vamos imaginar aqui, tem um prédio de 10 andares, a cada 10 andares, 3 vão ser escritórios flexíveis, né? Então, por quê? Porque os entrantes nesse mercado, ele está crescendo muito mais, ao invés de crescer com as grandes redes, né, de espaços de escritórios flexíveis, com novos entrantes, que são landlords, que são proprietários de laje, que vão reinventar suas ofertas, porque o mercado está pedindo isso. Por que o mercado está pedindo isso? Porque as pessoas querem cada vez mais contratos mais flexíveis, então não quero me comprometer. Isso que a gente viu de mudança de modelo de contratação, tá, Thiago? Respondendo a sua pergunta, aonde os espaços flexíveis têm que se adaptar? É muito mais no modelo de contratação do que na formatação física do ambiente em si. Claro, estão surgindo cabines individuais que vão ser colocadas nesse ambiente, estão surgindo novos tipos de ofertas, sim, tá? Isso a gente pode até conversar um pouco sobre isso também, mas eu queria trazer a ênfase no modelo de contratação, porque tem muito a ver com esse mindset de consumir como serviço e de cada vez mais flexível, porque as pessoas não querem se comprometer, as empresas, né, com contratos a longo prazo, e querem usar sob demanda, né, e pagar pelo que elas utilizam. A gente fala muito disso aqui no Beer Coffee, que o metro quadrado mais caro não é o da Faria Lima, é que a sua empresa não está utilizando. Então, isso ficou muito claro para todo mundo durante a pandemia também, né? Então, essa tendência dos escritórios flexíveis de crescerem, primeiro porque ganha-se uma eficiência, né, que eu já comentei, vou só ressaltar de novo, né, de você transformar ali o que era CAPEX em OPEX como serviço, com tudo incluso, mas também a grande mudança é do pagar pelo que usa, e de usar aonde precisa e quando precisa, e de não precisar de se comprometer com um espaço a longo prazo que, de repente, você vai ficar com ele ocioso, você não vai precisar de que todo mundo use ele no mesmo dia, ao mesmo tempo. Então, vem uma necessidade muito maior de controle da informação desses ambientes e dessa flexibilidade de uso. A gente mesmo, enquanto plataforma, hoje o nosso modelo, durante a pandemia, ele foi alterado, o plano antes ele era individual para o colaborador. Hoje em dia, ele é um plano para a empresa, em que, à medida que o colaborador consome os créditos, seja para o espaço compartilhado, para a sala de reunião ou para os espaços privativos, a empresa paga pelo que ele está utilizando. Então, isso foi uma necessidade do mercado que foi adiantada, que a gente já via aí, né, que os contratos de real estate, a tendência era que eles fossem cada vez com um tempo de duração menor, justamente porque as empresas querem conseguir se adaptar às mudanças de forma muito rápida, né? Então, eu quero poder crescer e diminuir. E o que a gente vê também, Thiago, é que esses contratos longos, até de escritórios sob medidas de 24 meses, por exemplo, 36 meses, empresas que tinham acabado de fechar isso durante a pandemia, preferiram se desfazer desses contratos, pagar a multa para poderem estar no modelo flexível. Então, só para te contar um pouco do que está acontecendo de tendência de mudança, né? E a gente se aproximou ou avançou provavelmente quase uma década nessas relações, porque mesmo os modelos de contrato tradicionais de real estate, que você já mencionou, que até muito pouco tempo atrás não se falava em nada com menos de 5 anos, 10 anos sendo a média, mesmo por parte dos grandes proprietários, dos grandes empreendedores, isso vem sendo flexibilizado até em função de tantas incertezas e da necessidade de dinamismo que todas as organizações estão sentindo. Vocês também, pelo que você falou, perceberam isso nos modelos, tanto de contratação quanto de oferta dos espaços flexíveis, né, Roberta? Exatamente, perfeito. Thiago, essa foi a grande mudança que a pandemia adiantou, assim, que a gente observou, e a criação de novas ofertas, novos entrantes nesse mercado, que vão surgir dos próprios proprietários. Eu comentei com você, né, iniciativas partindo aí de construtoras, de proprietários, a gente vê, enfim, posso citar aqui a Tishman Spire, por exemplo, que tem a marca própria de coworking, que é o estúdio, então a gente começa a ver ofertas surgindo, novas ofertas no mercado, né? Nesse sentido também. Muito bom. Roberta, você falou um pouquinho das preparações, a questão das cabines, fala um pouco sobre isso para quem está pensando em eventualmente flexibilizar ou partir para soluções como essa, mas tem ainda dúvida sobre o quão seguros são esses ambientes para suas pessoas. Se no ambiente que ele gere, no Squat Center, no quartel-general dele, ele já tem dúvidas, imagina no ambiente fora. Quais foram as principais mudanças que os espaços compartilhados tiveram que se adaptar e estão oferecendo em termos de segurança para os seus clientes? Claro, e esse é um ponto super importante, Thiago, porque isso é uma coisa que a gente conversa internamente no Beer Coffee todos os dias, né? Porque a gente fala assim, o gestor de facilities, ele tem que ter certeza que, independente de onde o colaborador dele esteja trabalhando, ele está provendo a melhor experiência de espaço de trabalho, né? Ele
tem que garantir o bem-estar do colaborador no final do dia, seja de casa, seja dos espaços de escritórios flexíveis, que ele está utilizando ali através da plataforma do Beer Coffee, ou do escritório próprio dele, que pode ser através da plataforma, ou ele já poderia ter, né, já ter esse espaço anteriormente. Então, a atuação do Facilis tem que ser muito junta conosco. Assim, a gente quer dar a ferramenta para a gente ser literalmente assim, o melhor amigo ali, para que ele tenha um braço, para ele ficar tranquilo de que nesses espaços. E aí a tecnologia ajuda muito nisso, tá, Thiago? Porque a tecnologia te traz uma visibilidade de review dos espaços que os seus colaboradores estão gostando e utilizando mais. O tipo de espaço, o próprio Facilis faz uma curadoria dos tipos de espaço que são importantes para a cultura da empresa dele, porque como existem espaços de todos os gostos e estilos, existe espaço mais corporativo, existe espaço que é cool, que aceita você levar o seu pet, aceita você levar o seu filho e tem alguém para cuidar. Então, assim, cada vez mais a experiência tem que ser tão boa quanto a do espaço da empresa, sabe? O colaborador tem que ter a impressão de que ele está tendo a mesma experiência, independente de onde ele esteja. E a jornada muda, eu acho que o que muda também na jornada a jornada é cada vez mais personalizada, não para a empresa, mas para o indivíduo. Eu acho que esse ponto é muito importante a gente falar, porque até dentro de uma organização, se você é um programador, você é muito mais processual do que uma pessoa que trabalha na equipe comercial. Então, a sugestão que a gente vai dar para quem é de uma equipe comercial é que ela utilize espaço sem ser da casa dela, pelo menos 2, 3 vezes na semana. Quem é programador tem menos necessidade. Isso a gente já sabe, porque a gente sabe, baseado no perfil daquela pessoa, ela vai melhorar a produtividade dela se ela tiver essa experiência. Então, tem esse ponto também que é muito importante, vai ser cada vez mais personalizada a experiência, né? E aí, entrando mais a fundo no ponto que você me perguntou da segurança e do protocolo de segurança, todos os pontos relacionados às melhores práticas contra, né, a disseminação do Covid, os espaços adotaram. E eu digo porque eu frequento, né? Então eu me sinto super segura. Tem um ponto que é super importante, que é do movimento Close to Home, que eu te falei, Thiago, que é da pessoa não precisar de pegar transporte, né? Às vezes ela tem ali a metros da casa dela, ela pode inclusive ir a pé um espaço para ela utilizar. Então tem a questão da segurança baseada, ela não precisar de utilizar transportes. Esse é um ponto. O outro ponto, a gente criou lá atrás, a gente sentiu a necessidade para ajudar o mercado, a gente uniu uma empresa chamada Sercom, de Saúde e Medicina do Trabalho, para criar um selo de escritório mais seguro. E foi um documento que ficou aberto para o mercado, que a gente criou em conjunto para qualquer pessoa que quisesse adaptar o seu espaço com esses protocolos. Ele tem mais de 50 páginas, e aí tem todas as indicações visuais que são necessárias de colocar no ambiente, e todos os espaços da rede, né, passaram a adaptar, e assim, é básico hoje, tá, Thiago? Igual quando a gente vai em supermercado, em farmácia, que é básico todos os protocolos, passou a acontecer a mesma coisa nos espaços de escritórios flexíveis. Então, é o distanciamento entre as cadeiras, é o álcool gel na entrada, é você usar máscara nos espaços. Então, todos os protocolos que a gente, enquanto sociedade, já teve que se adaptar. Então, assim, basicamente isso, Thiago. Se as pessoas quiserem saber mais informações, tem todas as informações desse documento, mas os espaços se adaptaram com todas essas boas práticas mesmo, de segurança. E o Community Manager que você comentou, ele se tornou um grande aliado na experiência das pessoas naquele ambiente, e certamente as empresas podem e devem se aproximar dessas figuras para ajudar, para ouvir, para colaborar nessa questão da experiência de uma maneira geral. Roberta, para a gente começar a encaminhar para o final, para o encerramento, para quem está ouvindo e falou, puxa, acho que é por aqui que a gente precisa ir, eu tenho que estudar modelos numa potencial retomada e como oferta de solução para as nossas pessoas. Eu quero que você falasse, ponto número 1, o que eles não podem deixar de considerar na hora de avaliar soluções para implementar para suas pessoas, e ponto número 2, que potencial armadilha eles podem evitar, que erros aí desse processo a gente viu outros parceiros, outras empresas tomando, que olha, evita isso aqui que certamente você vai ser mais feliz. Então, que dica de ouro eles devem considerar na hora de estruturar a solução de espaço flexível, e o que erros eles devem evitar, ou pelo menos que dissabores eles podem evitar nessa jornada? Perfeito, Thiago. Ótima pergunta. Em primeiro lugar, o que a gente sempre fala, que é importante o gestor de facilities monitorar essas experiências, porque ele vai conseguir ter informações, e não é para controlar as pessoas, é como o grande objetivo é prover a melhor experiência possível para as pessoas. Eu acho que o momento agora é realmente de mapear esse uso dentro das organizações. Então, primeiro ponto, você vai ter que definir o seu modelo de trabalho, né? Mesmo que
ele seja aprimorado ao longo do tempo, as empresas têm que definir, né? Não, olha, a gente vai ter sim um modelo de trabalho híbrido, né? As pessoas estão esperando um retorno quanto a isso. A forma que vai ser feita dentro da sua organização, as pessoas vão trabalhar 1, 2 vezes aqui, 1 vez de casa. O que a gente é a favor de fazer? A gente tem as orientações e as melhores práticas para ajudar. Isso muda muito de acordo com a cultura da empresa, o número de colaboradores e as lideranças. Mas o que as empresas devem fazer é escutar os seus colaboradores e olhar as pesquisas, né, que são feitas de pulse, de clima, para que elas realmente respondam ali com as estruturas adequadas, né, que tanto faz parte ali do bem-estar do colaborador, provendo a melhor estrutura possível para ele de acordo com essa necessidade do trabalho híbrido. E aí a nossa sugestão é sempre dar as possibilidades para o colaborador, para, baseado no uso, você tomar decisões. Então, muitas empresas perguntam, né? Será que eu já entrego a minha laje? Será que eu não entrego? Será que eu reduzo pela metade? Será que eu coloco todo mundo 100% flexível? E aí tem os prós e contras, né, para tudo isso. Mas, em primeiro lugar, dê a possibilidade do colaborador poder usar. E, baseado no uso, você vai conseguir tomar decisões com informação. É isso que a gente viu que é muito necessário. Tanto de quanto tempo a pessoa está ficando em casa, quanto que ela está usando dos espaços flexíveis da rede, quanto do escritório próprio. A gente até adicionou nessa jornada, Thiago, o escritório próprio da empresa, para que a pessoa possa também agendar para utilizar esse espaço. Essa é uma necessidade hoje em dia, por uma questão de segurança, do distanciamento dos espaços disponíveis na empresa, mas mais do que isso, para que o Facilis tenha informação estratégica para tomar decisões de investimento ou não. E essas informações são super necessárias hoje para o CEO da empresa, para a diretoria. Então, o que o Facilis deve fazer, e aí, por isso que o modelo que eu te falei de sem comprometimento de contrato, sem multa, flexível é muito importante, porque não tem nenhum ônus para ele tomar essa decisão de dar os espaços necessários para o seu colaborador trabalhar. E aí o mais importante é coletar essas informações e tomar decisões baseadas nas informações, para que não fique na incerteza, sabe, Thiago? Porque o que a gente sente é que se você não tem informação, você não vai tomar decisão, e ficando na incerteza, o seu colaborador vai ficar mais desmotivado, sabe? Então, ele precisa de algum posicionamento em relação a isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu indicaria as empresas a fazerem, né? Além de escutar realmente seus colaboradores, buscar parceiros que possam ajudar nessa implantação, que entendem disso, tem outros cases, é você coletar e monitorar essas informações para tomar as melhores decisões. Fez sentido, Thiago, que eu te falei? Totalmente, porque muito provavelmente, e bacana você falar dessa questão do guia também para os espaços próprios, porque no final do dia, muito provavelmente, a solução ideal de produtividade, de experiência, de acolhimento não é nem 100% de um lado, nem 100% do outro, mas fatalmente um modelo híbrido, onde você usa as vantagens e as particularidades de cada um dos modelos para melhorar o seu negócio. Roberta, como sempre, uma delícia de bate-papo. Queria agradecer demais a sua presença aqui hoje. Fala um pouquinho mais sobre a Beer Coffee, onde o pessoal consegue mais informações e as soluções que vocês oferecem para o mercado de uma forma geral. Obrigada, Thiago. O prazer é todo meu. Acabei falando algumas coisas no caminho, né? Porque tudo que a gente faz é muito de escutar as dores do mercado. Então, hoje, a Beer Coffee, além do que eu comentei para vocês, né, que a gente trabalha, é uma empresa que trabalha de forma 100% remota desde o dia 1, a gente se denomina carinhosamente de nômades, então a gente vem estudando a questão do trabalho há muito tempo e a gente acredita e vive o Anywhere Office, né, que é o trabalhar de qualquer lugar. Então a gente tem, enfim, diversos artigos e materiais sobre o assunto. Então quem precisar, quem quiser fazer benchmarking com a gente tem um playbook. A cultura do trabalho híbrido para funcionar tem que ser muito intencional, né? Então, ela funciona de uma forma muito intencional. E aí, a gente hoje é uma plataforma, então, como eu comentei para vocês anteriormente, um marketplace que ajuda as empresas a terem escritórios flexíveis sob demanda para os seus times distribuídos. Então, é o que eu comentei, né? São mais de 1.000 espaços de escritórios flexíveis em 160 cidades do Brasil, para todos os gostos e estilos. E do outro lado, a gente atende empresas hoje como iFood, Banco Inter, Algar, Itaú. Acabei comentando um pouco aqui dos cases para vocês. E aí, aonde quer que você precise de espaço de trabalho, você consegue encontrar na plataforma e consegue gerenciar tudo num único ambiente. E para a gente, cada vez mais, Thiago, para o gestor de Facilis, né, que o nosso grande, a pessoa que a gente mais ajuda nas organizações, a gente traz informação para que eles possam tomar decisão. Então, centralizar e otimizar todas as suas decisões relacionadas a espaço de trabalho num único lugar para ganhar tempo de expansão, otimizar recurso, investimento,
mas principalmente para que eles tenham informação para tomar essa decisão. Então, incluindo aí na jornada também a casa das pessoas e o seu escritório próprio, né? Então, isso é o que a gente entende hoje que a gente faz como plataforma. Então, ajudar as empresas aí a poderem permitir que seus colaboradores vivam a melhor forma de trabalho possível, né? Ajudar a reter talentos, a melhorar a qualidade de vida e a otimizar o uso dos seus recursos. Então, precisando de ajuda, estamos à disposição, beercoffee.com, e a gente está sempre aberto para bater um papo sobre esse assunto. Assim. Se deixar, né, Thiago, o papo rende aqui, tem muita coisa. A gente vai longe. Os dados de contato do LinkedIn da Roberta estão aqui na descrição do podcast, o site da Beer Coffee. Para você que nos acompanha, continue nos seguindo nas principais plataformas de podcast, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Fique atento que na semana que vem tem mais conteúdo para vocês aqui no Facility Management sem mistérios. Um grande abraço e até a próxima.